Uma garota só segue um rapaz mais novo o dia todo. Não importa onde ele vá ou o que faça, a garota continua seguindo e se recusa a soltá-lo. Além disso, a garota também pede para o rapaz levá-la para comer. Essas coisas irrazoáveis fizeram com que o rapaz não aguentasse mais. Ele perguntou à garota se ela gostava dele ou não. Por que ela continuava seguindo daquele jeito? Inesperadamente, a garota apenas riu ao ouvir. Ela disse que simplesmente queria ser amiga do rapaz, e a razão pela qual ela tinha que segui-lo o dia todo era porque queria ter uma amizade. Ei, você esqueceu de curtir o vídeo Você também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever nos Dramas Resumidos. e deixar um comentário abaixo. Se ela não fizesse isso, a garota sempre se sentiria solitária e odiaria a vida. Foi esse rapaz que ajudou a ter uma perspectiva mais positiva da vida. Duana era originalmente uma famosa ídolo feminina na indústria musical do K-pop. Mas, por causa de um problema com sua voz de canto, sua carreira não pôde mais se desenvolver. Para uma ídolo, ser abandonada pelo público é algo extremamente doloroso. Duna vivia uma vida chata dia após dia, até que este calouro apareceu. Embora Duna fosse uma ídolo muito famosa, Wonjun não a reconheceu. Quando a viu fumando no quintal, ele fez algumas perguntas inocentes sobre se eles se conheciam, porque ela lhe parecia muito familiar. Ao ouvir Wonjun perguntar aquilo, Duna olhou para ele com desprezo por sua saudação impolite e ignorante, especialmente quando Duna o viu usando uma camiseta de presente de fã com o nome de Duna bordado. Nos dias seguintes, Wonjun e Duna continuaram se encontrando, mesmo sem querer, e nenhum dos dois tinha bons sentimentos um pelo outro. Wonjun não gostava do cigarro constante na mão de Duna. Duna pensava que Wonjun era um fã maluco que a estava seguindo. Finalmente, ela o parou e perguntou por que ele a seguira até ali. Só então Wonjun percebeu que aquela era a ídolo de seu amigo. Ele tentou explicar que não a estava seguindo. Ele também não a idolatrava como ela pensava. Wonjun nem a reconheceu até aquele momento. A camiseta de ídolo que ele estava usando foi simplesmente emprestada de um amigo. Esse amigo era fã de Duna, não ele. Mas como Duna poderia acreditar nessa explicação? Ela era tão famosa que Wonjun não a reconhecer, o que era difícil de acreditar. Wonjun não conseguiu argumentar e não teve escolha a não ser ir embora. Depois de ir a uma entrevista para ser tutor de uma família rica, Wonjun foi aceito pela mãe por sua maturidade e dignidade. Ele também tinha bom desempenho acadêmico e muitos anos de experiência como tutor. Wonjun voltou feliz para casa e acidentalmente reencontrou seu amigo. Os dois não se viam há mais de um ano. Jinju disse que também havia passado no vestibular para a escola de Wonjun. Depois disso, os dois saíram para tomar uma cerveja e conversaram alegremente. Ao voltar para casa, Wonjun viu Duna sentada no quintal. Estava frio e ela usava roupas muito finas. Embora um pouco preocupado, Wonjun ainda considerou se afastar. De repente, ele ouviu Duna chorando. Ele se virou e a viu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu rosto estava muito triste. Vendo Wonjun, Duna se levantou, mas estava exausta e caiu no chão. Wonjun entrou em pânico e chamou uma ambulância. Em seguida, ele seguiu Duna até o hospital. Como ele não sabia quem era seu responsável, Wonjun finalmente teve que assumir essa tarefa. Ele estava muito preocupado com a saúde de Duna. Ele comprou meias para manter os pés dela aquecidos. Ao vê-lo preocupado com ela daquele jeito, Duna se sentiu menos negativa em relação a ele. Pensou que o relacionamento deles seria bom dali em diante. Mas logo depois, um incidente inesperado aconteceu com Wonjun. Ele não teve tempo de ir trabalhar como tutor quando recebeu a notícia de que havia sido dispensado porque seu cachecol estava cheio de cheiro de cigarros. Ele finalmente se lembrou que havia encontrado Duna antes de ir para a entrevista. Por causa dos poucos minutos de discussão com ela na porta, ela continuou soprando fumaça de cigarro em seu cachecol. Ele perdeu a chance de ganhar 800 mil wons por mês. Wonjun ficou extremamente triste, mas não conseguiu sair para repreender Duna. No entanto, o que foi ainda mais lamentável para Wonjun foi que, depois de levar Duna para o hospital, ela mudou completamente e sempre seguiu Wonjun. O nível de perseguição era ainda mais aterrorizante do que o de um fã louco, deixando-o extremamente desconfortável e envergonhado. Wonjun não conseguia escapar de Duna aonde quer que fosse. Ela abriu a boca para dizer que estava com fome e pediu para ele ir comer juntos.
No final, as ações de Duna fizeram Wonjun pensar que essa ídolo gostava dele. Ele perguntou a ela diretamente e disse que ela não deveria gostar dele daquele jeito, o que o deixava muito desconfortável. Depois de ouvir aquilo, Duna não pôde deixar de rir. Ela disse que simplesmente queria ser amiga de Wonjun. Depois de dizer isso, sem esperar a resposta de Wonjun, Duna o deixou ali pendurando suas roupas. Ela caminhou para a frente para pegar a luz da manhã. A imagem brilhante de Duna atraiu Wonjun por um momento, mas ele ainda era provocado por Duna continuamente. Ela pegou o número de telefone em seu aviso de tutor. Duna ligou para Wonjun para provocá-lo, sem saber que ele estava com dor de cabeça, procurando um emprego para ganhar mais dinheiro. Wonjun ficou zangado e repreendeu Duna, fazendo-a mudar imediatamente de atitude ao ouvir isso. Nos dias seguintes, Wonjun não foi mais incomodado por Duna, mas ele se sentiu desconfortável. Quando ele não conseguia ver Duna em lugar nenhum, Wonjun desceu ao andar de Duna para se reconciliar. Ele disse que poderia sair para comer com ela. Ele faria o que ela quisesse. Quando Duna voltou das compras, ela ouviu todas as suas palavras. No dia seguinte, ela foi à escola de Wonjun. Então, ela continuou dizendo que queria sair para comer com ele. A aparição de Duna na sala de aula deixou Wonjun extremamente confuso, porque os amigos ao redor olhavam para os dois sussurrando continuamente. Finalmente, Duna e Wonjun confirmaram oficialmente que seriam amigos. Duna também avisou Wonjun para não gostar dela. Ao ouvir isso, Wonjun também confirmou que isso nunca aconteceria. Mas há muitas coisas que ambos não saberão de antemão e não podem controlar, que são os sentimentos de seus corações. Wonjun salvou oficialmente o número de telefone de Duna. Ele riu para si mesmo como um idiota ao pensar em sua amiga mais velha chamada Duna. Graças à preocupação de Wonjun, Duna também viu que sua vida estava muito melhor do que antes. Embora, no fundo, ela ainda se lembrasse de sua última apresentação. As imagens antes de ela desmaiar e cair do palco assombravam Duna, porque frequentemente entravam em seu sono. É por isso que ela frequentemente fumava, para acalmar sua mente. Enquanto Duna ainda estava imersa em seu próprio mundo no quarto do primeiro andar, Wonjun, incapaz de encontrar um emprego de tutor, foi trabalhar como garçom em uma cafeteria. Aqui, ele coincidentemente encontrou Jinju, a amiga que ele havia secretamente amado desde o ensino médio. Ver Jinju novamente, e agora eles estavam no ensino médio. Eles até se encontraram em seus trabalhos de meio período, o que deixou Wonjun extremamente feliz. Em contraste com o humor feliz de Wonjun, Duna estava sozinha em casa, assistindo TV tristemente deprimida. Ela nem queria atender a ligação da mãe, porque sua mãe não era a pessoa com quem ela queria falar naquele momento. A única pessoa com quem Duna realmente queria entrar em contato, mas não conseguia, era seu empresário. Desde o incidente no palco, aquele homem a ignorou sem fazer uma única pergunta. Embora Duna ligasse muitas vezes, ela não recebia resposta. Frustrada, ela saiu para fumar. Ao mesmo tempo, Wonjun voltou depois de terminar seu trabalho de meio período. Incapaz de ligar para Wonjun ou para o empresário, Duna repreendeu Wonjun por não atender suas ligações. Isso a fez se sentir abandonada. Quando ele perguntou se havia algo importante, Duna disse que só queria ouvir a voz dele. O coração de Wonjun disparou ao ouvir isso. Antes de entrar em casa, ele viu Duna obedientemente ouvindo-o e usando as meias que ele comprou para manter os pés dela aquecidos. No dia seguinte, quando Wonjun foi à celebração do novo ano letivo com os alunos de seu departamento, Duna estava entediada em casa. Então ela foi até ele para convidá-lo para uma bebida. Wonjun estava conversando ao telefone com Duna quando um homem arrancou seu telefone. Este homem começou a provocar Duna, apesar de Wonjun pedir seu telefone. Não só isso, este homem também agarrou o colarinho de Wonjun e mostrou seu poder. Neste momento, Duna se aproximou. Ela gritou com ele, "Como ousa tocar no meu Wonjun?" O homem ainda não estava com medo e começou a provocar Duna. Os dois discutiram por um tempo. Quando Duna viu a garrafa de vinho em sua mão, o homem arrogantemente a desafiou a bater nele, porque ele pensou que a garota em sua frente não ousaria fazer isso. Inesperadamente, Duna levantou a mão e bateu a garrafa de vinho na cabeça do homem. Por sorte dele, Wonjun rapidamente usou o capacete para bloquear o golpe, fazendo com que o homem entrasse em pânico e provavelmente ficasse extremamente assustado. Depois disso, Duna e Wonjun sentaram para conversar.
Ele disse a ela que se ela tivesse dificuldade em controlar suas emoções, ela deveria ir ao médico, porque ela estava andando pelas ruas procurando problemas daquele jeito. Ele tinha medo de que um dia ela causasse problemas. Donna disse que comprou vinho e queria convidá-lo para beber com ela. Ao ouvir isso, Wonjun também quis que Donna fosse beber. De repente, ele olhou para Jinju, que estava andando com suas colegas de classe. Vendo os olhos de Wonjun olhando para Jinju com tanta paixão, Donna pôde de alguma forma adivinhar seus sentimentos por Jinju. Coincidentemente, Jinju também era fã de Donna. Jinju convidou Donna para beber com ela. Donna havia dito: "Por que eu teria que beber com uma estranha?" Logo depois, as duas garotas foram para a casa de Donna e beberam juntas até ficarem bêbadas. Donna tentou explicar que geralmente era muito difícil, mas naquele dia, de repente, ela se tornou gentil e extraordinariamente amável. Então Jinju teve a oportunidade de beber com ela. Então Donna deixou Jinju bêbada na casa e saiu para fumar. Wonjun correu atrás dela porque viu que ela também estava muito bêbada. Enquanto os dois conversavam, Donna compartilhou que sentia ciúmes do relacionamento de longa data de Wonjun e Jinju. Então Donna se levantou para entrar na casa, mas seu pé escorregou e ela quase caiu. Mas Wonjun rapidamente a puxou de volta e os dois acidentalmente se abraçaram. O abraço firme de Wonjun fez o coração de Donna disparar. Olhando para o jovem inocente e ingênuo à sua frente, Donna quase quis beijar Wonjun. Mas no final, ela controlou suas emoções e saiu, deixando Wonjun parado lá sozinho. Pela manhã, a mente de Wonjun estava cheia de imagens dele e Donna se abraçando na noite anterior. Mesmo tentando se acalmar, Wonjun continuava pensando no belo rosto de Donna, tanto que teve que dar um tapa em seu rosto bonito para acordar. Ao chegar na escola, Jinju provocou Wonjun. Ela os viu, ele e Donna, se beijando na noite anterior. Esse mal-entendido deixou Wonjun extremamente constrangido. Ao voltar para casa naquela noite, Donna continuou questionando-o sobre seu relacionamento com Jinju. Não só isso, Donna também disse que se Jinju estava entendendo mal daquele jeito, então ela e ele deveriam simplesmente se apaixonar. Ao ouvir isso, Wonjun disse que Donna não sabia pensar. Ela sempre dizia o que pensava sem se importar com os sentimentos da outra pessoa. Mas Wonjun não sabia que ela só se sentia confortável daquele jeito quando estava com ele. A vida de ídolo dela já havia feito se esforçar muito para viver de acordo com os desejos dos outros. Então, quando Donna foi criticada, ela também questionou Wonjun e ficou com raiva dele. Ela também jogou o lixo na frente de Wonjun e entrou em casa. Wonjun também estava irritado com a briga dos dois. Naquela noite, Wonjun desceu para se reconciliar com uma razão não relacionada. Ele disse que cozinhou muita comida, então sobrou bastante. Inesperadamente, Donna não se importou com a vergonha e comeu deliciosamente. Depois de comer, os dois saíram para uma caminhada. Wonjun estava curioso sobre Donna ter parado de cantar, pois ouviu de um amigo que ela anunciou que parou de cantar para ir para a escola. Donna disse calmamente que de repente sentiu que não conseguia mais cantar, então ela parou. Depois disso, os dois brincaram com bichos de pelúcia juntos. Vendo o rosto bonito e feliz de Donna, o coração de Wonjun começou a bater mais rápido novamente. Ele olhou para ela com grande afeto. Quando Donna disse que aquele dia era seu aniversário, Wonjun disse que também acidentalmente cozinhou sopa de algas para ela. Em seguida, ele disse para ela se cuidar. Depois de perguntar sobre o relacionamento de Wonjun com Jinju, Donna o encorajou a expressar corajosamente seus sentimentos por Jinju. Ela disse a Wonjun para flertar com Jinju se aproximando de seu rosto. Assim que Donna terminou de falar, Wonjun imediatamente praticou com ela. Ele se aproximou dela e desejou-lhe feliz aniversário. A ação de Wonjun deixou Donna atordoada por alguns segundos. Enquanto voltava para casa alegremente, Donna viu um pequeno pacote de presente deixado na mesa. Ela correu para fora descalça, com a intenção de encontrar o dono. Mas Donna correu e correu, mas não conseguiu encontrar a figura que sentia falta. Ela apenas ficou lá, distraidamente, no meio da rua lotada, sentindo-se extremamente ressentida e chateada por ter sido abandonada. Ao mesmo tempo, Wonjun também ouviu Donna. Ele ligou para Jinju para explicar claramente que ele e Donna não estavam apaixonados. Na manhã seguinte, Wonjun pediu a Donna para analisar as palavras de Jinju.
Quando Dona ouviu que ela e Wonjun não estavam apaixonados, Dona disse que só poderia ser que Jinju também gostasse de Wonjun. Então ela estava feliz. Ou talvez Jinju não gostasse de Dona, então ela estava feliz que Wonjun não amasse Dona. No final, Dona disse que havia uma grande possibilidade de que Jinju também gostasse de Wonjun. Ele disse que era impossível, que não podia acreditar que Jinju gostava dele. Dona disse que ele era tão perfeito que até ela gostava dele. Então, por que Jinju não gostaria dele? Ao ouvir isso, no dia seguinte, Wonjun reuniu toda a sua coragem. Ele convidou Jinju para ir ver as cerejeiras em flor com ele. Recebendo o consentimento de Jinju, Wonjun voltou para casa de bom humor. Ao passar pelo primeiro andar, ele de repente pensou em Duna. Então ligou para perguntar sobre ela. Quem diria que Duna estava trancada no banheiro naquele momento? Ela sentou-se em pânico. Ao ouvir a voz de Wonjun, ela tentou sinalizar que estava trancada lá dentro. Depois que Wonjun arrombou a porta do banheiro para ajudar Duna a escapar, ela imediatamente correu para abraçá-lo com força. Sentindo o medo de Duna, Wonjun também a abraçou e a confortou continuamente. Depois disso, Duna sentou-se observando Wonjun consertar a porta do banheiro. Ela o provocou novamente. Duna disse que ele parecia tão atraente. Finalmente, ela disse que talvez por não ter um pai, ela tinha o desejo de ver um homem na família. Ao ouvir isso, Wonjun disse que não vivia com o pai desde pequeno. Duna disse que nunca soube quem era seu pai. Pensando na situação de ser abandonada pelo gerente, Duna desejou cigarros novamente. Vendo isso, Wonjun a levou para se divertir, arrastando Duna para esmagar as cabeças dos celos. Vendo-a brincar com os celos com tanta paixão e alegria, Wonjun sentiu que ela tinha que se conter muito antes. Wonjun ainda olhava para as garotas em sua frente com profundo afeto. Depois disso, Wonjun arrastou Duna para jogar basquete. Os dois tiveram momentos realmente felizes juntos. Depois de terminarem de jogar basquete, eles se deitaram para observar o céu noturno. Embora estivesse escuro como breu, não havia provavelmente porque Wonjun estava deitado ao lado dela. Wonjun disse que convidou Jinju para ir ver as cerejeiras em flor. Ele pensou que Jinju recusaria, mas ela aceitou. Duna se virou e se encostou em Wonjun. Ela perguntou apressadamente e ficou feliz por ele. No entanto, o coração de Wonjun disparou por causa da ação de Duna. No dia seguinte, Wonjun e Jinju marcaram de ir ver as cerejeiras em flor. Wonjun estava extremamente animado, porque o relacionamento deles estava progredindo muito bem. Os dois saíram e conversaram alegremente sobre seus dias de escola. Então, Wonjun acidentalmente contou a Duna sobre ir brincar com um selo. Jinju ficou de mau humor ao ouvir isso. Ela também percebeu vagamente que Wonjun se importava muito com Duna. O clima entre os dois estava um pouco estranho. Além disso, o céu estava tão bonito que de repente começou a chover forte. Os dois estavam se abrigando da chuva quando encontraram um rapaz mais velho flertando com Jinju. Enquanto os dois pegavam carona de volta, o colega de quarto de Wonjun o chamou para voltar para comer um bolo. Coincidentemente, o veterano era um amigo próximo do colega de quarto de Wonjun, então eles se conectaram sem qualquer arranjo prévio. Assim, eles voltaram para o dormitório para comer bolo, beber cerveja e conversar. O colega de quarto de Wonjun, Yoon-taek, continuou juntando Jinju com Wonjun. Mas Yoon-taek não estava atento o suficiente para perceber que a atmosfera na mesa de jantar era extremamente estranha. No final, Wonjun deu uma desculpa para ir comprar sorvete e sair. Duna também se levantou e saiu com Wonjun. Quando os dois voltaram com o sorvete, Jinju ficou um pouco infeliz ao ver Duna vestindo o casaco de Wonjun, especialmente quando viu o olhar afetuoso de Wonjun para Dona. Jinju percebeu que os sentimentos de Wonjun estavam direcionados a Dona. No dia seguinte, o veterano Sehun e Wonjun jogaram basquete juntos. Dona também veio torcer por Jinju. Após o jogo de futebol, Sehun quis convidar Wonjun e Dona para comer com Jinju. Mas Dona sinalizou que não queria ir, então Wonjun se recusou. Dona então disse que viu que Jinju e Wonjun gostavam um do outro. Então, se Wonjun não se expressasse corajosamente, a possibilidade de perder Jinju definitivamente aconteceria. Neste momento, Wonjun apenas disse que, um ano atrás, ele expressou seus sentimentos por Jinju, mas quando ela o ouviu confessar, ela ficou em silêncio e o evitou. Os dois não se contataram desde então. Ao ouvir Wonjun desabafar assim, Duna se sentiu muito feliz por dentro. Nos dias seguintes, Duna ficou em casa.
Ela percebeu que alguém estava vindo para seu quarto. Ela estava preocupada, então ligou para Wonjun e alguns outros para irem beber com ela. Todos sentaram para beber cerveja e comer bolo, e no dia da mentira, todos jogaram para ver quem era o melhor mentiroso. Jinju disse que recebeu uma confissão naquele dia, mas ainda não havia respondido porque ainda não havia determinado seus sentimentos. Ela aproveitou para expressar seus sentimentos a Wonjun. Dona então disse que estava sendo seguida. Então ela mostrou uma pilha de fotos tiradas secretamente e apontou para a porta onde o perseguidor estava escondido. O perseguidor imediatamente fugiu e todo o grupo correu para persegui-lo. Finalmente, eles pegaram o perseguidor. Abriram sua câmera e viram muitas fotos tiradas secretamente de Duna. Duna queria bater nele, mas se conteve. Ela pegou uma garrafa para bater na cabeça dele, mas então foi embora. O perseguidor teimosamente disse outra frase provocadora. Isso fez Wonjun enlouquecer. Wonjun o agarrou pelo colarinho e o encarou dizendo: "Eu vou te matar se você ousar dizer mais alguma coisa sobre Duna." As ações de Wonjun surpreenderam Jinju. Ela nunca o tinha visto tão bravo antes. Jinju confidenciou a Wonjun que estava se preparando para se mudar. Ela tinha um relacionamento muito ruim com o pai, mas não conseguia desabafar com ninguém. Wonjun voltou para casa depois de deixar Jinju no ponto de ônibus. Ele acidentalmente viu uma mensagem de texto no celular de Duna com alguém chamado P. Com muitas perguntas sobre essa pessoa misteriosa, Wonjun foi para a sala beber cerveja. Nesse momento, Duna também havia acordado. Ela saiu e Wonjun lhe deu todas as fotos e informações do perseguidor. Wonjun também foi deletar todas as imagens em seu computador. Wonjun disse que tudo estava pronto se ela quisesse denunciar o perseguidor à polícia. Wonjun perguntou a Duna se ela já havia encontrado algo assim. Ela deve ter ficado muito assustada. Com a personalidade forte de Duna, mesmo assustada, ela disse calmamente que era normal. Neste momento, Wonjun disse a ela que tudo bem ter medo, que era uma reação humana normal. O mais importante era não se machucar. Ao ouvir essas palavras do jovem sentado à sua frente, o coração de Duna deve ter se comovido. Ela olhou para ele com carinho e então se deitou, repousando a cabeça no colo de Wonjun. Ela disse que queria continuar dormindo, porque não havia dormido o suficiente antes. Antes que Wonjun pudesse se recuperar do choque, ela segurou a mão dele na dela. Ela disse para deixá-la segurar a mão dele por um tempo. Se Wonjun não quisesse, ele poderia soltar, mas Wonjun estendeu a outra mão e segurou as mãos dela. Olhando a forma como Wonjun envolvia sua mão na mão de Dona, era o suficiente para ver o quanto ele a prezava e queria protegê-la. Os dois então se abraçaram e dormiram profundamente até a manhã seguinte. Nesse ponto, o coração de Wonjun estava cheio da imagem de Dona. Nos dias seguintes, Wonjun tentou se concentrar em estudar e trabalhar, para não pensar mais em Dona. Quanto a Dona, ela ainda estava sozinha em casa. Ela contatou seu gerente, mas não conseguiu falar. Finalmente, Dona foi ao parque de diversões onde Wonjun trabalhava. Sabendo que Wonjun ainda precisava trabalhar para ganhar dinheiro, ela não o incomodou e brincou sozinha. Embora não estivesse feliz, ela ainda o esperou até que ele saísse do trabalho. Ao ver Dona sentada em um canto esperando por ele daquele jeito, o coração de Wonjun se encheu de tristeza. Depois disso, os dois saíram para um lanche noturno juntos. Vendo Wonjun comendo macarrão deliciosamente, Duna ficou muito feliz. Ela confidenciou a ele que, além de cantar e dançar, não sabia mais o que fazer. Ela também se preocupava muito com seu futuro. Se não pudesse mais cantar e dançar, sua vida certamente seria triste e solitária. Mas acabou que agora ela não via as coisas tão miseráveis quanto pensava. Graças a Wonjun ao lado dela, ela achou a vida muito mais agradável. Wonjun disse que só sonhava com uma vida normal. A felicidade pacífica era mais do que suficiente para ele. Ao ouvir isso, Duna caiu em profunda reflexão por alguns segundos. Talvez ela também tenha percebido que os dois tinham duas maneiras completamente diferentes de viver. No caminho de volta para casa, Duna disse a Wonjun para não trabalhar demais. Ele também precisava de alguns momentos de relaxamento para si mesmo. Só então Wonjun confessou que havia deixado seu irmão mais novo doente e sua mãe miserável no interior para vir estudar. Ele também sentiu que era muito egoísta. Duna olhou para o rapaz inocente e gentil à sua frente. Ela sentia cada vez mais afeto por ele. No caminho de volta para casa, Wonjun adormeceu pacificamente no ombro de Duna.
Poucos dias depois, uma série de fotos dos dois comendo macarrão de feijão preto juntos apareceu online. Wonjun ficou extremamente preocupado ao ver os comentários maliciosos sobre Duna. Ele voltou para casa para perguntar sobre Dona, mas ela estava muito acostumada com fofocas como essa nas redes sociais. Ela sentiu que não foi afetada em nada. Ela disse que ele nunca havia pesquisado as informações dela na internet, certo? Ela havia sido criticada por outros por muito tempo. Não só isso, ela também o provocava constantemente, fazendo-se sentir estúpido por se preocupar com ela. Ao mesmo tempo, Jinju estava em casa, olhando as fotos deles comendo macarrão de feijão preto, e percebeu que a pessoa sentada com Dona era seu amigo Wonjun. O coração de Jinju se encheu de mais preocupações. Depois disso, Dona voltou a ficar de bom humor, aproveitando o belo dia. Ela se vestiu e planejou convidar Wonjun para sair. Embora ele dissesse que estava ocupado estudando para as provas, ela não se importou. Ela estava planejando encontrar roupas para Wonjun usar no encontro deles. Wonjun disse que ela deveria pegar algumas camisas masculinas penduradas em sua casa para evitar ser seguida. Nesse momento, Yoontaek ligou para Wonjun. Wonjun disse que ela deveria pegar algumas camisas masculinas penduradas em sua casa para evitar ser seguida. Nesse momento, Yoontaek ligou para Wonjun para pedir ajuda. Ao ouvir a voz extremamente urgente, Wonjun correu para Yoontaek. Inesperadamente, Yoontaek arranjou um encontro em grupo. Como estava com pouca gente, pediu a Wonjun para preencher a vaga ali. Quando Wonjun chegou ao local para encontrar o grupo de garotas, ele reconheceu uma velha conhecida, uma amiga que nasceu no mesmo dia que ele. As duas mães até planejaram ser sogras. O nome dessa amiga era Ira. Ira sempre intimidou Wonjun desde pequena, até Ira se mudar para o Brasil com sua família aos 12 anos. Ira partiu e deixou uma promessa de voltar para vê-lo. Depois de muito tempo, ela reapareceu como prometido. Ver Ira fez Wonjun sentir que sua vida se tornaria miserável a partir de então. Enquanto Wonjun se divertia com seus amigos em um encontro em grupo, Duna estava triste em casa e não sabia o que fazer. As luzes do quarto de repente se apagaram, fazendo-a sentir medo e correr para fora para fumar a noite toda. Ao mesmo tempo, Ira saiu com seus amigos que estavam se divertindo brincando com Wonjun. Como ele deliberadamente não reconheceu Ira, ela quis provocá-lo ainda mais. Ela até insistiu em beijar Wonjun enquanto jogavam um desafio. Só quando Wonjun teve que aceitar que Ira estava presente na frente dele, ela parou. Yoontaek voltou do encontro, muito feliz. Ele encontrou Duna parada no quintal. Então, Yoontaek acidentalmente contou a Wonjun sobre isso, e sobre eles indo a um encontro em grupo. Em seguida, ele disse a Wonjun que conheceu uma garota realmente fofa naquele dia. Então ele provavelmente não voltaria para casa para dormir. Depois de dizer isso, Yoontaek subiu para dormir, deixando Duna sozinha e com raiva no quintal. Ela até se queimou com uma ponta de cigarro e nem percebeu. Como Ira estava bêbada, Wonjun teve que levá-la de volta para o dormitório. Só então Wonjun pôde voltar para sua pensão. Nesse momento, Duna ainda estava lá fora fumando. Wonjun se aproximou e sentou ao lado dela. Ele viu a mão queimada dela e ficou muito preocupado. Ele entrou para pegar gelo para aplicar nela. Duna perguntou a ele em tom amuado. Ela disse que ele cheirava a álcool e a muito perfume feminino. Wonjun também relatou muito honestamente. Ele foi a um encontro em grupo naquele dia e também estava com uma garota. Quando Dona disse que não sentiu dor da queimadura, até que ele voltasse e a tratasse. Wonjun disse que as pessoas são assim. Se você não, é difícil perceber por si mesmo. Então, se alguém se importa, você sentirá dor porque quer ser cuidado. Vendo a maneira como Wonjun estava cuidando de Dona e ouvindo suas palavras carinhosas para ela, Dona não conseguiu conter seus sentimentos. Ela foi beijar Wonjun sem lhe dar chance de resistir. Wonjun também ficou surpreso com as ações de Dona. Ele se acalmou imediatamente. Ele a afastou e foi consertar a eletricidade para ela. Depois, ele voltou para o quarto e não conseguiu dormir a noite toda porque estava muito obcecado com o beijo de Dona. Mesmo nos dias seguintes, Wonjun não conseguia escapar da obsessão pelo beijo e pelos olhos de Dona. Ele pensou naquele beijo e em tudo que fez. Ele estava extremamente confuso, porque não conseguia entender Duna. Sua personalidade imprevisível impossibilitava que ele entendesse o que se passava em sua mente. Quando Wonjun voltou para casa naquela noite, ele a encontrou lendo um livro e ouvindo música em seu quarto.
Wonjun decidiu ter uma conversa séria com ela. Ele perguntou por que ela fez isso com ele. Duna disse que foi apenas um beijo, não precisava de motivo. Wonjun perguntou se ela gostava dele. Como Duna não respondeu à pergunta dele, Wonjun disse que se ela não gostava dele, então não fizesse isso com ele. Duna disse que foi apenas um beijo, não precisava de motivo. Wonjun perguntou se ela gostava dele. Quando Duna não respondeu à sua pergunta, Wonjun disse que se ela não gostava dele, então não fizesse aquilo com ele. Ele não beijaria amigos. Wonjun disse a Duna para não ultrapassar a linha da amizade. Fazendo isso, ela se machucaria. Ao ouvir isso, Duna disse que Wonjun era realmente intrometido. Apenas um beijo, por que ser tão sério? Wonjun disse imediatamente que o beijo o havia comovido. Duna disse sem rodeios que ele deixaria de se comover como todo mundo. Quanto a Jinju, após alguma consideração, ela decidiu sair de casa para viver por conta própria. Ela também rejeitou a confissão de Sehun. Então Jinju marcou um encontro com Wonjun para expressar seus sentimentos. Mas nesse ponto, Wonjun apenas a tratava como uma verdadeira melhor amiga. Isso deixou Jinju extremamente infeliz. No dia seguinte, as pessoas da pensão desceram ao portão para receber sua nova amiga. Primeiro, Ira chegou com um carrinho de coisas. Yuntaek apresentou Ira para alugar um lugar com Duna. Um minuto depois, Jin também chegou de táxi. Jinju foi convidada por Dona para dormir juntas. Wonjun ficou chocado ao ver Ira. Logo em seguida, Wonjun ficou confuso ao ver Jinju também chegando. Sua vida a partir de então não seria mais tão pacífica como antes. Ele só conseguiu suspirar ao olhar para o grupo barulhento e agitado de garotas à sua frente. Depois de arrumar a casa, Ira perguntou a Wonjun sobre Duna. Ele não sabia como contar a Ira, porque ele mesmo não entendia muito sobre Duna. As três amigas se cumprimentaram com uma feliz festa de bebida no primeiro andar. Dona sentou-se observando as duas amigas de Wonjun, conversando tão bem, incapaz de esconder seu ciúme. Ela saiu para fumar e Jinju a seguiu. Jinju disse à Dona que veio para perto de Wonjun. O objetivo era confirmar seus sentimentos por ele. Jinju também disse a Da que havia confessado a Wonjun. Jinju disse que esperaria ali pela resposta dele. Depois de ouvir Jinju, Dona disse que poderia deixar Jinju morar com ela. Mas Dona não podia apoiar o relacionamento de Jinju e Wonjun, porque Dona já tinha sentimentos por Wonjun. Jinju ouviu Dona dizer isso e disse que era amiga de Wonjun há muito tempo. Ela também entendia Wonjun mais do que Dona, então o relacionamento entre os dois era extremamente forte. O aviso de Jinju também fez Dona pensar muito. Ela também sentiu que seu relacionamento com ele era extremamente frágil. Duna sentou-se em casa, pensando nas palavras de Jinju. Além disso, olhando as fotos que Wonjun tirou com Ira, Duna também se sentiu confusa e desorientada. No final, ela se vestiu e foi para o bar. Nesse momento, o coração de Duna estava extremamente solitário e vazio. Ela tinha medo de ficar em casa sozinha. Ao mesmo tempo, na pensão, o grupo de amigos felizmente preparava o jantar juntos. Jinju também tentou se aproximar de Wonjun. Ela realmente esperava que o relacionamento deles tivesse um bom resultado. Mas então, ela acidentalmente viu o maço de cigarros de Duna na cama de Wonjun. Sua ansiedade tornou-se cada vez mais óbvia, mas ela ainda teimosamente queria perseguir esse relacionamento. Então ela tentou contar a Wonjun sobre si mesma e seus sentimentos. No final, Wonjun não pôde mais evitar. Ele disse que costumava gostar muito dela, mas agora ele a considerava apenas uma amiga próxima. Ele não tinha mais os mesmos sentimentos por ela como antes. Quanto a Dona, na discoteca, ela acidentalmente encontrou um velho conhecido. Esse rapaz era um ex-estagiário da empresa dela. Os dois conversaram por um tempo. O rapaz expressou seu desejo de levá-la para casa. Dona não objetou. Depois disso, o rapaz a levou para casa. Então ele aproveitou para se aproximar dela e quis beijá-la. Isso deixou Dona extremamente chateada. Os dois discutiram. O rapaz disse que ela não tinha mais Inwook ao lado dela, então ele aproveitou para se aproximar dela e quis beijá-la. Isso deixou Dona extremamente chateada. Os dois discutiram. O rapaz disse que ela não tinha mais Inwook ao lado dela. Ao ouvir essas palavras, Dona se sentiu chateada. Neste momento, Wonjun saiu de casa. Ele interrompeu a conversa entre os dois. Depois que Wonjun correu para pegar o telefone de Duna, que ela havia deixado no carro do rapaz, o rapaz disse que Duna fazia aquilo com os rapazes para chamar a atenção do gerente Inwook. Voltando para perto de Duna,
Wonjun disse a ela que realmente queria saber o que se passava em sua cabeça, que ela estava saindo com aquele tipo de pessoa. Carregando tanta irritação e raiva, Wonjun correu para o campo de futebol para desabafar suas emoções. Nesse momento, Dona também o seguiu para fora. Vê-la o deixou ainda mais irritado, porque ele não sabia se era mais especial para ela do que os outros. Wonjun se afastou com raiva, apesar de Duna segurar sua mão. Finalmente, Wonjun não aguentou mais. Ele perguntou a Duna o que ele significava para ela. Duna disse que foi porque Wonjun disse que o primeiro beijo deles não tinha significado, que ela queria confirmar se realmente tinha sentimentos por ele saindo com outra pessoa. Mas ela percebeu que ainda pensava nele e gostava dele. Então, o que Wonjun faria ao ouvir essas palavras de Duna? Em vez de responder à pergunta dela, Wonjun a puxou para perto e a beijou apaixonadamente. Neste ponto, os dois oficialmente não eram mais amigos. Quando Wonjun voltou à sua cidade natal para visitar sua família, ele perguntou ao seu melhor amigo sobre Duna. Logo depois, ele pesquisou informações sobre ela online pela primeira vez. E era exatamente como ela disse. Ela era aquela que era criticada em todo lugar. Ao mesmo tempo, ele também soube da família de Duna. A mãe de Duna usava a reputação de Duna para pegar dinheiro emprestado em todo lugar. Isso foi exposto mais tarde e a afetou muito. Além disso, ele também soube que os pais de Duna se divorciaram quando ela era muito jovem. A mãe de Duna então a deixou para morar com a avó. Nesse momento, Wonjun sentiu tanta simpatia em seu coração. Ele nunca pensou que a garota que amava teria que enfrentar tantas coisas dolorosas assim. Depois disso, Wonjun ligou para Duna para desabafar. Ele contou a ela sobre si mesmo e sua família. Ele disse que antes vivia uma vida bastante sem sentido. Não tinha muita paixão por fazer nada e pulava coisas que eram muito difíceis. Mas agora, ele queria fazer mais coisas. Ele disse que gostava muito dela. Gostava muito dela. Ele também sentia muitos ciúmes dos homens que ela havia amado antes. E então, com apenas uma frase, Duna quis ver Wonjun imediatamente. Então Wonjun imediatamente pegou um ônibus de sua cidade natal para Seul sozinho, mesmo sendo muito tarde da noite. Quando Wonjun voltou para seu quarto, Duna estava dormindo em sua cama. Wonjun então deitou na cama e a abraçou para dormir profundamente. Até o início da manhã seguinte, quando Jinju e Ira levaram bolos para o segundo andar para convidar todos para comer, eles de repente viram Duna saindo do quarto de Wonjun. Logo depois, Wonjun também saiu do quarto. Todos os seus amigos ficaram chocados com essa cena. Especialmente Jinju ficou muito triste ao ver essa cena. Embora ela vagamente adivinhasse os sentimentos deles, ela nunca havia pensado neles sendo tão próximos a ponto de dormirem juntos. Imediatamente depois disso, a mãe de Duna veio ao seu lugar. A mãe de Duna disse a ela para encontrar uma maneira de retornar à empresa para cantar na banda novamente. Caso contrário, ela teria que encontrar o meio de conseguir mais dinheiro. Duna só conseguiu olhar para a mãe sem palavras. Quanto a Jinju, depois de saber que Wonjun e Duna estavam namorando, ela decidiu não se confessar mais a Wonjun. Ela pediu para Wonjun se encontrar e disse que gostava dele desde a primeira vez que se viram. Mas devido a muitas razões diferentes, ela só ousou esconder esse sentimento para si mesma. No final, eles se perderam assim. As palavras de Jinju eram cheias de arrependimento. Wonjun também ficou extremamente de coração partido ao ouvir essas palavras de seu primeiro amor. Só por causa de um pouco de desonestidade, os dois realmente se perderam. Os dois oficialmente disseram as últimas palavras ao seu amor inocente. Ao mesmo tempo, Duna também foi à apresentação de sua banda. Vendo seus 4 colegas de banda se apresentando com sucesso sem ela na formação, Duna saiu em segredo, frustrada. Mas ela não sabia que In-wook a havia visto de longe. Era tarde da noite e Dona ainda não havia retornado. Então Wonjun estava preocupado e esperando por ela lá fora. Ele ligou para ela repetidamente, mas não conseguiu falar. Ele também estava cheio de medo por ela. Ira perguntou sobre o relacionamento de Wonjun e Dona. Ira então deu a Wonjun alguns conselhos sobre amor. Então ela saiu, deixando Wonjun lá para esperar Dona retornar. Neste momento, Dona ligou para ele. Quando Wonjun foi ver Dona, ela pediu para ele viajar naquela noite. Os dois pegaram um carro para sair imediatamente. No dia seguinte, os dois tiveram momentos verdadeiramente felizes e alegres juntos. No final de um longo dia de passeios relaxantes, os dois passaram uma noite de amor juntos.
Mas a felicidade é muitas vezes frágil e de curta duração. Na manhã seguinte, quando Wonjun e Duna estavam de mãos dadas e andando juntos, Duna disse a Wonjun que talvez os dois devessem tornar público o relacionamento. Quando voltaram para Seul, Wonjun ficou extremamente feliz ao ouvir as palavras de Duna. Mas então, Duna parou de repente. Diante deles estava um carro familiar para Duna, e a figura do gerente chamado In-wook estava parado na frente fumando. Quando Duna estava prestes a ir até o gerente, Wonjun tentou segurar a mão dela, mas ela empurrou a mão dele. Ela o deixou com um olhar desamparado. Duna caminhou resolutamente passo a passo em direção ao seu gerente. O carro passou por onde Wonjun estava parado. Seu coração também estava chocado a ponto de ficar sem palavras. Tudo aconteceu em tão pouco tempo que Wonjun não conseguiu reagir a tempo. Neste momento no carro, In-wook disse a Duna para retornar ao palco se ela não quisesse ser esquecida. Duna expressou todos os seus sentimentos. Ela culpa In-wook pela forma como ele a trata. Ela disse que In-wook a ensinou uma lição por não se importar com ela por tanto tempo. Certo? Então, em um momento de emoção, ela abriu a porta do carro e quis sair correndo. Com medo de que ela estivesse em perigo, In-wook não ousou continuar. A porta do carro abriu e Duna caiu. Duna então gritou e culpou In-wook. Ela disse que tinha sentimentos por In-wook, e era por isso que estava machucada assim. In-wook não conseguiu mais falar gentilmente. Ele também repreendeu Duna em voz alta. A pessoa que ela amava era ela mesma. Quem a abandonou também foi ela. Por ela não saber o que era amar alguém, ela se comportava assim no passado. Ela causou muitas consequências para o gerente de seu colega e para toda a empresa. Imediatamente depois disso, In-wook levou Duna para o hospital para tratar sua perna dolorida. Nesse momento, Wonjun estava preocupado com Duna, então ele ligou para ela continuamente, mas Duna não atendeu seu telefone. Wonjun sentou sozinho no motel, esperando por Duna. Seu coração estava cheio de tantas perguntas sobre aquele homem. Ele se lembrou dos momentos em que viu Duna cansada e olhando desamparadamente para o telefone dela. No final, Wonjun ainda não conseguia respirar por causa da dor em seu coração. Ele continuou esperando por Duna e ligou para ela de volta, mas então uma ligação de sua mãe o fez sair do motel. Ele saiu sem saber que Duna havia se recusado a seguir In-wook. Ela voltou para o resort com Wonjun, mas não conseguiu vê-lo, porque Wonjun havia retornado para cuidar do tratamento médico de sua irmã mais nova. Wonjun estava em sua cidade natal com um humor extremamente deprimido. Wonjun sentou-se bebendo com seu melhor amigo. Ele não sabia que, naquele momento, Duna havia retornado para o quarto que eles alugaram. Ela olhou para o telefone, mas no final não ligou para ele. Os dois carregavam dois sentimentos ocultos que não podiam compartilhar um com o outro. Duna sentou-se lembrando-se dos momentos em que estava imersa na melodia e nas letras. Essa era toda a sua vida até então. Ela se lembrou dos momentos com In-wook. Como In-wook a conheceu, veio até ela e cuidou dela. No dia seguinte, quando Wonjun voltou de sua cidade natal para o dormitório compartilhado, ele viu Duna ainda sentada em seu lugar habitual. Não só isso, Duna agiu como se nada tivesse acontecido. Ela até perguntou se ele tinha uma semana de folga para viajar para o Japão com ela. Wonjun olhou desamparado para a garota à sua frente. Ele realmente não sabia o que pensar dela. Ele não podia fazer o que ela fez naquele momento. Ele apenas perguntou se estava tudo bem. Quando Duna disse que estava bem, Wonjun disse que estava cansado e queria ir para o quarto descansar. Mas com a personalidade dela, Duna não o deixaria ir facilmente. Ela o puxou de volta para conversar mais. Duna disse a Wonjun para não ficar tão chateado. Se houvesse algo que ele precisasse dizer, que apenas dissesse. Ela disse que ele devia estar se perguntando muito sobre o que ela fez com aquele homem. Nesse momento, toda a raiva no coração de Wonjun estava fervendo. Ele disse que gostava dela, então não se importava com o que ela fazia com outras pessoas. O que ele se perguntava era o que ela estava fazendo com ele. Ela apenas o via como uma piada passageira ou algo assim. Wonjun desejou poder entrar na cabeça de Duna para saber o que ela estava pensando. Wonjun rapidamente entrou na casa e disse a Yoon Taek que se mudaria para outro lugar. Naquela noite, ao ouvir que Wonjun estava prestes a partir, Duna veio procurá-lo. Ela perguntou se ele queria que ela ficasse e ele ficaria. Ele perguntou se ele tinha que responder e ela disse sim. Sentindo-se frustrado, Wonjun se levantou e quis expulsar Duna,
mas ela o abraçou com força. Sua voz estava cheia de ciúmes naquele momento. Ele perguntou se o outro homem não precisava mais dela. Então ela veio até ele. Donna não respondeu, mas apenas disse que tinha que ficar no quarto dele. Nesse momento, Wonjun estava zangado. Ele insistiu que Donna fosse embora, mas ela disse que não iria porque precisava de alguém para conversar. E essa pessoa tinha que ser Wonjun. Donna não queria perdê-lo. Ela também admite que é lenta para perceber os próprios sentimentos. Ela ficou com muito medo ao pensar em perdê-lo. Wonjun ouviu as palavras que queria ouvir, mas para confirmar ainda mais os sentimentos de Donna por ele, ele pediu para ela se desculpar com ele e admitir que gostava dele. Donna olhou para ele e disse que o amava. Ao ouvir essas 3 palavras, Wonjun não quis mais pensar nem dizer nada. Ele avançou para beijá-la apaixonadamente para compensar os dias passados. Os dois finalmente se reconciliaram e confirmaram oficialmente seu relacionamento amoroso. Os dias seguintes, na casa compartilhada, foram preenchidos com o riso feliz do casal. Depois de tanta contenção e mal-entendidos, eles também resolveram o conflito em seus corações. Juntos desfrutaram de seu próprio espaço e tempo felizes. Onde quer que fossem, tinham que estar juntos. No entanto, no fundo de Duna, o desejo de cantar, dançar e se apresentar no palco ainda estava lá. Quando Wonjun voltou para sua cidade natal para cuidar de sua irmã no hospital, Duna estava imersa em seu próprio espaço em casa, lembrando-se de seus dias de glória. Seu desejo de voltar ao palco crescia cada vez mais forte. No entanto, ela ainda não sabia o que fazer em seguida, porque sabia que se voltasse ao palco, sua história de amor com Wonjun teria que terminar ali. Nesse momento, Wonjun também estava imerso em preocupações com dinheiro e a doença de sua irmã mais nova. Os dois ligaram um para o outro, mas não conseguiram compartilhar suas preocupações. Finalmente, Donna recebeu uma carta do advogado da empresa de gestão. Seu fracasso em subir ao palco havia violado seu contrato exclusivo com a empresa. A compensação do contrato era demais para Donna naquele momento. In-wook veio vê-la para conversar. Ele disse que se ela não decidisse retornar ao palco agora, quando surgisse uma disputa, seria difícil para ela retornar à sua carreira no futuro. No final, Donna teve que ceder, em parte por causa da multa contratual, em parte porque recuperou a voz. Mais importante, ela também queria que Wonjun visse sua imagem no palco como o sonho que ele havia mencionado. Depois de terminar seu trabalho em sua cidade natal, Wonjun correu de volta para Donna. Mas quando ele voltou, descobriu que o quarto de Donna tinha muitos comprimidos para dormir e os maços de cigarro daquele homem. Ele adivinhou que ela estava tendo problemas, mas os escondeu dele. Então ele foi ver In-wook. Wonjun pediu a In-wook para deixar Donna em paz. No entanto, nesse momento, Wonjun percebeu que a vida de Donna não era tão simples quanto a dele, porque Donna não era uma pessoa comum. Se Donna continuasse com ele, ela perderia tudo e até não teria chance de voltar ao palco. In-wook também acrescentou que, nesse momento, Wonjun deveria pensar em quem precisava desistir. Wonjun voltou com o coração pesado. Ele realmente viu a crueldade de sua vida atual. O sonho de uma vida pacífica e feliz é muito difícil para uma pessoa famosa como Donna. Nesse momento, Wonjun também tomou sua própria decisão. Depois disso, In-wook fez um acordo com o presidente da empresa para deixar Donna retornar ao palco e trabalhar independentemente. Donna disse que retornaria à sua carreira musical. O objetivo era se fazer feliz, não por mais nada. Nesse momento, Donna se lembrou do dia em que subiu ao palco para se apresentar com Wonjun. Ela recuperou a voz e teve a coragem de ficar no palco. Naquela época, sua imagem também estava profundamente gravada na memória de Wonjun. No final, em apenas um curto momento, as duas pessoas que se amavam tiveram que se separar sem dizer uma palavra uma para a outra. Elas só podiam se observar em silêncio, apoiar e abençoar uma a outra. A vida continua, não importa o que aconteça com todos. O tempo passa todos os dias sem esperar por ninguém. Donna retornou à empresa e alcançou grande sucesso quando seguiu carreira solo. Depois de um tempo difícil separados, Wonjun também voltou à sua própria vida. Ele ainda mandava mensagens regularmente para Donna para desabafar sobre tudo todos os dias, embora nunca recebesse uma resposta dela. Embora sentisse muita falta de Donna, Wonjun só podia vê-la em fotos de publicidade. Mas no fundo, os dois ainda guardavam um lugar insubstituível um para o outro.
Até que um dia, enquanto caminhava na rua, Wonjun viu Dona parada na frente dele, olhando para a neve. Ele rapidamente caminhou em direção a ela. Ela parecia estar esperando por ele ali de propósito. Ela pediu para ele ir comer com ela. Dona tentou conversar intimamente com Wonjun para diminuir a distância entre os dois. Mas Wonjun estava frio. Ela explicou que estava proibida de usar o telefone e estava sob supervisão rigorosa, então esperava que ele aguentasse mais um pouco. Ela fará o seu melhor nos próximos 2 anos para melhorar sua carreira. Então os dois poderão oficialmente ficar juntos. Nesse momento, Wonjun disse a ela que estava se preparando para ir para o serviço militar. Então ele também disse a ela que a história deles deveria parar por ali. Duna ficou extremamente zangada ao ouvir isso. Ela se levantou e foi embora, ignorando Wonjun que a seguia, mas ela ainda não aguentava a atitude dele. Ela tentou dizer suas últimas palavras a ele. Disse que havia dito a In-wook que ficaria com ele e o amaria para sempre. Mas ele foi quem desistiu primeiro. Quando ela recebeu a confirmação de Wonjun de que ele realmente queria terminar tudo, Duna saiu dolorosamente em lágrimas. Antes de entrar no metrô, ela tentou virar para trás, esperando ver Wonjun a perseguindo. Mas ele apenas ficou ali com lágrimas caindo continuamente. Finalmente, depois de um tempo, Wonjun se juntou ao exército. Duna voltou à sua vida nos holofotes. Agora tudo está bem com Dona. Sua reputação voltou e ainda mais brilhante do que antes. Só então, In-wook devolveu o telefone dela. Duna olhou para todas as mensagens que Wonjun enviou e se sentiu extremamente de coração partido. Ela realmente sentia falta de seu fofo namorado mais jovem. O tempo passou muito rápido. Wonjun havia completado 2 anos de serviço militar. Ele voltou para Seul para se preparar para o concurso público para encontrar um emprego. Fazia 4 anos desde que Duna oficialmente começou a cantar solo. No caminho, Wonjun viu inúmeras imagens da garota que amava. Olhando para a imagem dela, ele ficou muito feliz por ela. O dono da casa compartilhada estava se preparando para reformar a casa onde seus amigos haviam morado no dia anterior. Os amigos haviam combinado de se encontrar ali para fazer uma festa. Todos estavam lá, exceto Dona. Yoon-taek, como de costume, disse a Wonjun para chamar Dona para se juntar à diversão. Antes que ele pudesse terminar sua frase, ele foi espancado por Gira por falar sem pensar. Todos se sentaram para beber juntos alegremente e depois se despediram. Wonjun voltou para a pousada para pegar seu casaco e viu Dona lá. Encontrá-la novamente não estava em seus pensamentos e planos, e muito menos em suas expectativas naquele momento. Mas quando ele havia se libertado completamente, teve a chance de encontrá-la novamente. Vendo sua figura familiar parada ali fumando, o coração de Wonjun disparou novamente e novamente. Dona o cumprimentou e ele apenas conseguiu acenar em resposta. Então ele correu para o andar de cima para pegar seu casaco. Em seguida, os dois foram beber juntos. Dona continuou olhando para Wonjun com um humor feliz, mas Wonjun ainda mantinha uma atitude muito fria em relação a ela. Dona voltou para casa com tristeza e raiva. Ela estava com raiva porque Wonjun ainda não se importava com ela. Ela chorou muito porque não queria vê-lo assim novamente. Então ela não aguentou mais. Dona foi até o local de Wonjun. Lá, ela o culpou por tratá-la como uma estranha agora. Graças a ele estar lá para ela quando ela estava no seu pior, ela conseguiu superar. Então, por que ele a está evitando agora que ela é bem-sucedida novamente? Agora ela tem tudo, então pode viver sem ele. Essas palavras que Dona disse não eram o que ela queria dizer. Na verdade, ela ainda precisava muito dele. Então, com a mesma maneira dominadora de antes, Dona repreendeu Wonjun repetidamente e o forçou a pedir desculpas a ela. Ela forçou Wonjun a dizer que ele se arrependia de tratá-la daquele jeito. Wonjun ainda estava lá pela garota que amava. Ela queria que ele dissesse o que quisesse para agradá-la. Quando ela o ouviu pedir desculpas e dizer que se arrependia, Dona disse que sentia muito a falta dele. Depois de dizer isso, ela abraçou Wonjun com força. Nesse momento, Wonjun não conseguia mais tentar ser frio com ela. Lágrimas encheram seu rosto. Às vezes as pessoas presumem que coisas muito diferentes não serão adequadas umas para as outras. Mas às vezes coisas completamente diferentes são muito adequadas. Quando estão juntos, elas se complementam e se aperfeiçoam. Assim como a forma como Wonjun e Dona se amam, se protegem, se encorajam e se aperfeiçoam. O filme de hoje termina aqui. Obrigado a todos por assistirem. Adeus e até os próximos vídeos.